Shalom, meus queridos irmãos e irmãs. Eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho sobre essa celebração mensal, que é uma festa judaica chamada Rosh Chodesh, que é santificando o mês judaico. E isso está escrito no Salmo 104, versículo 19. Mas o que seria esse conceito da lua nova? Demora cerca de 29 dias mais 5 dias para a lua nova orbitar a Terra. Durante cada órbita lunar, a aparência da lua muda de não visivelmente iluminada, que é uma lua nova, para parcialmente iluminada, que é um crescente, para totalmente iluminada, que é a lua cheia. Depois volta para parcialmente iluminada, que é o crescente minguante, para não iluminada novamente, que é uma lua nova. E esse ciclo de fases da lua é chamado de lunação. A primeira vez que o crescente da lua é visível, desde que começa em Jerusalém, marca o início de um mês judaico, chamado Rosh Chodesh, que significa cabeça do mês. Então, nós temos 12 Rodashim, ou seja, 12 meses, 12 cabeças dos meses, que fazem um Shaná, ou seja, um ano. No entanto, como 12 vezes 29 dias mais 5 dias equivale a 354 dias, mais um ano solar tem 365 dias, um mês extra, chamado de Adar Sheni, é adicionado ao calendário hebraico a cada 2 ou 3 anos para manter as estações solares alinhadas com o calendário lunar. Mas eu queria abrir aqui um parêntese sobre uma nota de astronomia. A Lua da Terra é cerca de 400 vezes menor que o Sol, mas também é cerca de 400 vezes mais próxima, de modo que ambos parecem ter aproximadamente o mesmo tamanho do céu. Isso está de acordo com a escritura que diz em Gênesis 1,16: E Deus fez 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. Mas como um mês hebraico pode ter 29 ou 30 dias? Se Rosh Chodesh pode ocorrer 2 vezes durante um determinado mês do ano. Primeiro, se o mês atual tiver 29 dias, Rosh Chodesh é observado no primeiro dia do novo mês, ou seja, ao pôr do sol da perspectiva de Jerusalém. Segundo, se o mês atual tiver 30 dias, Rosh Chodesh é observado no último dia do mês, bem como no primeiro dia do novo mês. O serviço de Shabat, antes da lua nova, é chamado de Shabat Mevachim, ou o sábado que abençoa o mês. Após o serviço de leitura da Torá, o líder, ele segura o rolo da Torá, recita uma bênção para um bom mês e então anuncia o dia da próxima semana em que o novo mês começará. Mas observe que o Shabat Mevarechim não é observado durante o mês de Elul, para anunciar o início do mês de Tisrei, pois todo o mês de Elul é um período de Selichot, que é uma preparação para o Rosh Hashanah e as grandes festas. Mas, no dia real em que Rosh Chodesh ocorre, o serviço diário de oração inclui uma porção de Musaf, que é um adicional.
incluindo parte de Hallel, que são as leituras dos Salmos, uma adição ao Shemoneh Esrei, que fala sobre os sacrifícios extras trazidos ao templo para Rosh Chodesh, e uma leitura adicional da Torá, que está em Números, capítulo 28, versículo 11 ao 15. Mas, Salmo 104, 19 está escrito que ele fez a lua para marcar os tempos determinados, o sol a seu tempo para se pôr. Mas a Torá, existe a Torá de Rosh Chodesh, ou seja, a lei de Rosh Chodesh. Por quê? Porque, de acordo com a tradição rabínica, o primeiro mandamento dado aos filhos de Israel depois de serem libertados do Egito foi santificar a lua nova. Isso está em Êxodo capítulo 12, versículo 1 e 2. Fazendo com que a nova nação se afastasse da tradição solar dos egípcios, que era a adoração ao deus Ra, e olhar para a lua, para um novo meio de contar o tempo e as estações, que diz em Êxodo 12, 2. Este mês será para vós o princípio dos meses, será para vós o primeiro mês do ano. Assim, o surgimento da lua, ou seja, das trevas para a luz, é uma imagem da salvação de Deus para o povo judeu e nossa libertação também pessoal das trevas para a luz. Observe que a palavra para mês é Rodesh, etimologicamente relacionada à palavra Hadash, que significa novo. Nos tempos talmúdicos, o dia que marcava a lua nova era fixado pela observação real de pelo menos 2 testemunhas. Assim que a lua nova era visível como um crescente, o Sinédrio, que é o Supremo Tribunal Rabínico em Israel, foi informado e aí Rosh Chodesh foi formalmente anunciado. Este sistema foi posteriormente descartado em favor do calendário fixo desenvolvido por Hillel II, que está em uso até os dias atuais. O dia seguinte ao avistamento da lua nova era um festival anunciado com o toque do chofar e comemorado com convocações e sacrifícios. Saber exatamente quando Rosh Chodesh começou era fundamental para a ordem dos Moedim, ou seja, os tempos designados, ordenados pelo Senhor. Na verdade, todo o calendário judaico dependia de saber quando Rosh Chodesh começou. E sem essa informação, os horários estabelecidos para os festivais e feriados seriam perdidos. Portanto, durante os tempos de perseguição, por exemplo, pelos sírio-gregos, os judeus eram frequentemente proibidos de observar Rosh Chodesh, bem como o Shabat, a fim de impedi-los de obedecer a Deus. Mas existe uma nota, que a correlação entre o ciclo mensal da lua e o ciclo mensal de uma mulher ajudou a estabelecer Rosh Chodesh como um feriado também feminino, né? Olha que interessante. Isso está escrito em Megilá 22b. E nós lemos que as mulheres estão isentas do trabalho em Rosh Chodesh, Baruch Hashem, algo bom para nós, não é verdade? Mas, em se tratando de Rosh Chodesh e o mundo vindouro, o que nós podemos falar? A Bíblia, ela começa e termina com a árvore da vida. Primeiro no pomar do Éden e depois no meio do paraíso do céu. A árvore da vida, que nós chamamos em hebraico de Etz HaHaim, estava no meio do jardim. Isso está em Gênesis, capítulo 2, versículo 9. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que fluía
do trono de Deus e do Cordeiro, pelo meio das ruas da cidade, também de cada lado do rio, a árvore da vida, com seus 12 tipos de frutos, produzindo o seu fruto a cada mês. Isso está em Apocalipse, capítulo 22, versículo 1 e 2. Mas observe que os 12 frutos da árvore da vida estão diretamente ligados aos 12 meses do ano judaico. 12 meses, 12 frutos. A sequência dos feriados, que são os Moedim, sempre teve a intenção de nos ensinar uma grande revelação sobre Deus. É por isso que Deus criou o sol e a lua para sinais e para tempos determinados, como também está escrito. Ele fez a lua para marcar os tempos designados. O sol, ele sabe a hora de se pôr, como está escrito no Salmo 104, 19. Mas observe ainda que o texto majoritário de Apocalipse 22, versículo 14 diz: Bem-aventurados aqueles que cumprem os seus mandamentos, para que tenham acesso à árvore da vida, ou seja, fé e obediência são dois lados da mesma moeda. Mas fica a pergunta para nós: os cristãos devem observar a lua nova? Vamos ler em Colossenses capítulo 2, versículos 16 e 17, quando o apóstolo Paulo Shaul escreveu: Portanto, ninguém vos julgue por causa de comida e bebida, ou por causa de uma festa, ou de uma lua nova, ou de um sábado. Estas são sombra das coisas que vêm, mas a substância pertence a Yeshua. Mas o que significa, então, este versículo 17? O texto, no grego, se lê de uma maneira que diz: observe que a sombra, ou seja, a escrita, né, que foi escrito, deveria ser escrito no momento da redação. Então, eles colocaram dessa maneira. Então, a palavra traduzida como substância talvez seja melhor traduzida como corpo, e pode se referir ao corpo do Messias, ou seja, os seguidores de Yeshua. Bem, uma vez que não estamos sob os termos da aliança do Sinai, mas da nova aliança, como muitos dizem, a resposta poderia ser curta. É que não somos obrigados a observar este tempo designado mais do que somos obrigados a guardar a lei cocheira, sacrificar uma ovelha durante a Páscoa ou elevar o sábado semanal acima de todos os outros dias. Muitos têm esse pensamento, né? Eu sei que verdadeiramente muitos dessas ordenanças já se cumpriram em Yeshua, que são as leis sacrificiais. Mas quando nós celebramos as festas designadas pelo Senhor, nós somos beneficiados, porque por trás de cada uma dessas festas, há bênçãos estabelecidas para nós. No entanto, segundo o profeta Isaías, no reino milenar, as pessoas observarão Rosh Chodesh, porque lá diz assim: será que de um Rosh Chodesh a outro e de um Shabat a outro, toda a carne virá adorar diante de mim, declara o Senhor. Isso está em Isaías 66, 23. E o profeta Ezequiel também menciona Rosh Chodesh na vinda do templo milenar, que está em Ezequiel 46, versículo 1 ao 7. Em outras palavras, há uma dimensão escatológica, ou seja, futura, para a lua nova. E, portanto, é parte de nossa herança futura com o Senhor Deus de Israel. Então, embora não sejamos legalmente obrigados a observar a festa de lua nova, reconhecemos que eles fazem parte do calendário divino que o próprio Senhor instituiu e que, portanto, tem aplicação espiritual em nossas vidas como crentes que vivem sob os termos da nova aliança. Como membros da família de Israel, não temos que observar apenas só as festas bíblicas, mas também esses tempos designados.
Mas certamente, queridos, é uma honra e uma grande alegria quando nós praticamos, especialmente quando apreciamos como a glória de Yeshua é revelada em cada um deles. E Yeshua, o Messias, mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas o que nós podemos dizer em relação a Rosh Chodesh e as leituras da Torá? Na tradição judaica, o último sábado do mês antes do aparecimento da lua nova, ou seja, em Rosh Chodesh, é chamado de Shabbat Mevachim, ou seja, sábado de bênção. E uma oração adicional é recitada pedindo a Deus para que ele abençoe o próximo mês. Se o sábado ocorre exatamente um dia antes da lua nova, ele é chamado de Shabbat Mahar Chodesh, Shabbat da lua de amanhã. E uma porção da Haftará, né, ela é também lida em vez da Haftará semanal designada. Se o sábado cai no dia da própria lua nova, é chamado de Shabbat Chodesh, Shabbat Rosh Chodesh. E uma leitura adicional da Torá, que está em Números 28, 9 a 15, e a porção da Haftará, que está em Isaías 66, 1 a 24, são recitadas durante os serviços. A leitura adicional da Torá descreve as ofertas especiais de Rosh Chodesh dadas no tabernáculo. Nos princípios dos teus meses oferecereis um holocausto ao Senhor. Então, a porção da Haftará, que é o último capítulo do livro de Isaías, prediz uma grande peregrinação a Jerusalém após o fim dos dias, quando Yeshua reinará sobre a terra como Salvador e Messias de Israel. Então, a partir da lua nova até a lua nova e de sábado a cada sábado, toda a carne virá adorar diante de Adonai, como ele diz, diante de mim, declara o Senhor. Mas nós podemos fazer uma santificação do mês, que é chamado de Birkat HaChodesh. O Birkat HaChodesh é tipicamente dito durante o Shabat Mevachim, ou seja, o último sábado do mês antes de Rosh Chodesh, para pedir ao Senhor um bom mês. E é recitado na sinagoga no final do serviço da leitura do Shabat Torá. Mas há também o anúncio do tempo, que nós chamamos de O Molad. Após a invocação para a bênção do mês do Senhor, é costume que o tempo em que a lua nova aparecerá em Jerusalém seja anunciado. Primeiro, a congregação recita Mishe-Asa Nissim, aquele que realizou os milagres. Ou seja, aquele que realizou os milagres por nossos antepassados e os redimiu da escravidão para a liberdade, que ele nos redime logo e nos reúne em nossos exilados dos 4 cantos da terra, então todo Israel será amigo e digamos amém. Aí o cantor, que é o Hazan, então ele anuncia a hora exata do Rosh Chodesh em Jerusalém, né? O Rosh Chodesh, que é o mês hebraico, ele será no dia tal, ele fala também em hebraico, que vem para nós e para todo o povo de Israel e para sempre. Então ele faz uma brachá, uma leitura, né, de uma bênção que diz assim: Yehi hatzom lefanecha Adonai Eloheinu ve'Elohei avoteinu shetehadesh aleinu et hachodesh hazeh letová ve'livracha ve'titen lanu chaim arukim chaim shel shalom chaim shel tová chaim shel berachá chaim shel parnassá Haim shel chilutz atzamot, Haim sheyesh bahem yirat shamayim, yirat sheit, Haim sheim bahem boshan urlima, Haim sheose vehakavod, vechavod,
Haim sheterei vanu achavat Torah veirat shamayim Haim sheimalei Adonai mishalot libeinu letová. Então, eles fazem essa bênção, mas há um Kiddush também, que é a santificação da lua, que nós chamamos de Kiddush Levaná. Ou seja, a lua às vezes é chamada de Levaná em hebraico, porque vem da palavra lavan, que é branco. O Kiddush Levaná, santificação da lua, é uma cerimônia que ocorre ao ar livre, em uma noite clara, logo após o Rosh Chodesh, geralmente na primeira noite de Shabat, que segue Rosh Chodesh. A bênção é normalmente escrita em letras grandes no livro das orações, chamados de Otiot Shel Kiddush Levaná, uma vez que se destina a ser lido ao ar livre. E assim, nós falamos a bênção, então, de Rosh Chodesh, que muitas vezes os salmos são recitados ou cantados. Enquanto se olha para a lua, recitamos, então, a seguinte bênção. Seja a tua vontade, Senhor nosso Deus e Deus de nossos pais, que nos renoves um bom mês em nosso Senhor Yeshua HaMashiach. Então, nós temos também as luas novas do ano judaico. A lua nova, que é o início do mês judaico, é um momento crucial do calendário judaico, pois calibra os feriados e sábado para o resto do ano. Nos tempos antigos, a lua nova foi estabelecida através de métodos observacionais, embora Hillel II seja tradicionalmente considerado o criador do calendário moderno fixo, que foi aceito como oficial para a comunidade judaica mundial. Então, ficamos aqui, com esse ensinamento. Qualquer dúvida, nos pergunte. Nós estamos aí para tirar as dúvidas e que nós possamos, então, nesse próximo Rosh Chodesh, celebrarmos e nos alegrarmos com o Senhor. Amém? Baruch Hashem. Um abraço para todos vocês.